para o teu reino. Em tudo que sou, o meu tempo e dons a ti entrego, a ti entrego. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Ando pelo mundo como Cristo andou, para salvar, para salvar. Em todos os lugares, como o mestre mandou, eu vou testemunhar, eu vou testemunhar. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Noite de lição do Caleb Online. Você é o nosso convidado especial. E é por você que nós estamos aqui nessa noite para estudarmos juntos a palavra de Deus. Então sejam todos bem-vindos. Pegue sua lição. Olha, pegue sua lição. Ontem nós estudamos sobre saúde
vida plena. Acredito que vocês gostaram, que vocês aprenderam muito com isso. E hoje nós iremos estudar sobre idolatria e secularização. E hoje eu estou aqui com o Josênio. O Josênio vai dar uma boa noite para vocês. Boa noite a todos e vamos lá ao estudo de mais uma lição. Ok, muito bem. Então acredito que você já deve ter aprendido muitas coisas interessantes sobre a palavra de Deus. Acredito também que alguém convidou você para estudar conosco. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para nós através do nosso chat, ou também vocês podem perguntar ao amigo que te convidou para estudar a palavra de Deus. Então, você pode fazer isso, tá? Então, fique conosco, que nós iremos aprender muitas coisas maravilhosas para a sua vida, para que você tenha uma vida feliz e sadia ao lado do Senhor. Vamos às perguntas, Josênio? Olha só, a primeira pergunta, pega a sua lição, número 7, tá bom? Idolatria e secularização. E a primeira pergunta é o seguinte: mas antes de lermos aqui o texto bíblico, vocês sabem que todas as vezes nós fazemos uma oração para pedir a Deus que nos auxilie no estudo da sua palavra. Então, aí onde você estiver, na cama, no sofá, em qualquer outro lugar, feche seus olhos enquanto nós falamos com Deus. Santo e maravilhoso Deus que habita nos céus, toda honra e toda glória seja dado a Ti, na terra como é feita nos céus. E nós te pedimos, Senhor Deus, que venha nos abençoar no estudo da Tua palavra, que seja frutífera para os nossos corações e que possamos entendê-la segundo a Tua santa e boa vontade. Te peço uma bênção especial para cada uma pessoa que está assistindo conosco essa programação. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Vamos lá, Josênio? A primeira pergunta diz assim: com que o cristão não deve conformar-se? E o texto bíblico está lá em Romanos, Josênio vai ler para a gente. Romanos no capítulo 12, versículo 2. Acompanhemos a leitura. Vamos lá, em Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós vemos aí? O apóstolo Paulo, lembra aquele apóstolo Paulo, que antes era Saulo, que caiu do cavalo porque estava perseguindo os cristãos? Ele, falando aos romanos, uma carta, escrevendo aos romanos, ele diz para que os seus irmãos lá de Roma não se conformassem com o mundo, tá? Então a gente não deve se conformar com as coisas do mundo, tá? Então você pega a sua lição, pega a sua caneta e responda. Acredito que vocês também estão com a Bíblia em casa, tá? Então, com quem o cristão não deve conformar-se? Com o mundo. E aí vem outra pergunta também interessante, que já complementa essa pergunta inicial, que diz assim: a quem pertence as diversões profanas, como baladas, bailes, barzinhos, carnaval, cinema, circo, teatro, modas indecentes e coisas semelhantes? A quem pertencem essas coisas? Vamos ver, Josênio, 1 João, no capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e da soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, vamos responder primeiro, depois a gente vai comentar um pouquinho.
A quem pertencem as diversões profanas, como baladas, bailes, barzinhos, carnaval, cinema, circo, teatro, modas indecentes e coisas semelhantes. A quem? Ao mundo, né? Tudo isso pertence ao mundo. E as coisas do mundo, elas vão ficar aqui no seu devido lugar, tá? Então, o conselho do apóstolo João é que a gente nos abstenha dessas coisas, porque essas coisas elas são do mundo e elas vão ficar no mundo, né? Então a pergunta e a resposta é ao mundo. Tudo isso pertence ao mundo. Então, é correto o cristão participar dessas coisas? A resposta é não, não é? Porque o apóstolo ele está relatando que essas coisas não fazem bem ao cristão. Não faz bem o cristão estar nessas coisas. Porque essas coisas, elas são da carne do ser humano. E nós devemos estar contritos com Cristo, nas coisas concernentes às bênçãos celestiais. As coisas que Deus deixou para que a gente permanecesse firmes aqui na terra. Então, esse é o conselho do apóstolo João, né, que nós devemos nos abster de todas essas coisas. Agora, o apóstolo também, lá em Apocalipse, o apóstolo João também, tem uma pergunta aqui que ele vai nos responder. Com que traje indecoroso se exibe a mulher simbólica do Apocalipse que representa a igreja caída? Apocalipse 17, versos 3 a 6. Diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de carlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome de um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ok. Então a pergunta e você responda aí a sua lição. E quando você terminar todas essas lições, você vai entregar à pessoa que lhe convidou para esse estudo a lição. E nós vamos lhe enviar um certificado maravilhoso para a sua casa. Então, responda a sua pergunta, tá? Então a pergunta é: com que traje indecoroso se exibe a mulher simbólica do Apocalipse que representa a igreja caída? É o quê? Vestida de púrpura, olha só. Ela está vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Ela estava toda pintada, toda cheia de adornos em seu corpo. Então, essa representava a mulher caída, ou seja, a mulher prostituta de Apocalipse 17. Tá bom? Agora, se essa mulher, ela estava vestida de adornos, tá? De adornos, de púrpura, escarlate, cheia de adorno. Qual a melhor vestimenta para as mulheres cristãs? Josênia, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Então, qual a melhor vestimenta para as mulheres cristãs? O que o apóstolo Paulo fala aos Timóteos? Qual é o conselho que ele nos dá a mim, a você e a todos nós? Qual é? Da mesma sorte que as mulheres em traje de
decente, se atavi com modéstia e bom senso, não com cabelo frisada e com ouro ou pérolas ou com vestiário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que confessam ser piedosas. Ok? Então, qual a melhor vestimenta para as mulheres cristãs? Então, a resposta é a seguinte, está aí. Modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem com ouro, nem pérolas, nem roupas caras. Olha só que conselho. Eu vou pedir para os meninos deixarem um pouquinho aí para vocês responderem as lições de vocês. Aqueles que não responderam, acredito que muitos já responderam, tá? Então, resumindo, qual a vestimenta para as mulheres cristãs? Com modéstia, com simplicidade, com discrição, não com tranças, não com ouro, nem pérolas, nem roupas caras. Esse é o conselho. Esse é o conselho do apóstolo para cada um de nós. Não é? Nós devemos nos vestir, e principalmente as mulheres, né, que aqui o texto vem falando sobre as mulheres, de uma forma singela, de uma forma modesta. Tá bom? Então esse é o conselho do apóstolo Paulo. Olha, lembrando que amanhã nós teremos sorteios, tá? Hoje, por algum problema técnico, não podemos, mas amanhã você aguarde que a gente vai ter vários sorteios. E com certeza você pode ganhar, tá bom? Então amanhã, quinta-feira, nós teremos vários sorteios, tá bom? E a nossa lição, como vocês estão observando, a nossa lição de hoje é uma lição bem pequena. Entretanto, ela tem mais alguns textos aqui para aprofundamento, que vocês podem, olha, ler em casa, sobre esse mesmo assunto, tá bom? Então, olha, a gente vai terminar a lição daqui a pouco e vocês em casa poderão estudar os textos, tá ok? Alguns textos, tá ok? Então vamos lá, nossas últimas perguntas. E a próxima pergunta é: o que diz o apóstolo Pedro sobre joias, adornos e aparência pessoal? O apóstolo Pedro, a gente já ouviu o apóstolo Paulo falando, a gente já viu o apóstolo João falando, e agora vamos ver o apóstolo. Diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Muito bem. Então, assim, a pergunta é: o que diz o apóstolo Pedro sobre joias, olha, joias, uso de joias, adornos e a aparência pessoal? O que é que ele... A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Esse é o conselho do apóstolo Pedro, que a gente tem que se preocupar com a nossa aparência interior, o que está dentro do nosso ser, tá certo? Então respondam aí dessa forma: a beleza de vocês deve estar não deve estar nos enfeites exteriores, como joias, como adornos e como aparência pessoal. É óbvio que nós devemos estar sempre bonito, né? Mas a gente não deve se preocupar com essas coisas. A gente deve se preocupar, sim, o nosso coração como está diante de Deus, tá? E vestindo-se de uma forma humilde, de uma forma cristã, de uma forma decente e de uma forma modesta. Isso que o apóstolo Pedro está falando para cada um de nós nesta noite. José, uma penúltima pergunta.
é a seguinte: a quem Deus considera bem-aventurado e feliz? Salmos 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ok, então, a quem Deus considera bem-aventurado e feliz? Aí vocês podem responder aí, ó. Quem não anda no conselho dos ímpios. E o que seria o conselho dos ímpios? Quem seriam os ímpios? Segundo a Bíblia, os ímpios são aquelas pessoas que não querem nada com Deus. São aquelas pessoas que não querem nada com Jesus. Aquelas pessoas que não querem obedecer a palavra do Senhor. Então a Bíblia considera essas pessoas ímpias. As pessoas destituídas de Deus. Então, o conselho é para que nós, como cristãos, né, não andemos no conselho dessas pessoas. Tá? Porque esses conselhos, segundo a Bíblia, eles não são bons e eles não edificam. Então, é por isso que o conselho é esse para mim, para você e para mim nessa noite. E agora vamos à última pergunta, Sênio. Que cuidado devemos ter como cristãos? Qual é o cuidado? Julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Abstendo-se de todas formas de mal. Então, que cuidado devemos ter como cristãos? Olha a resposta, já vai sair aí a resposta. Eu acredito que você já respondeu também, mas nós vamos ter a resposta agora. Tá bom? Que cuidado devemos ter? Olha, que cuidado devemos ter como cristãos? Toda aparência do mal. Devemos deixar de lado toda aparência do mal. Não só procurar fazer as coisas certas, devemos fazer também, mas devemos ter cuidado para livrar-se de toda aparência do mal. Tá bom? Então, essas duas coisas. Ok, aqui nós temos mais algumas coisas na lição, muito importantes e interessantes, tá certo? Por exemplo, olha, se você pegar a sua lição, tem aqui a relação adorno-apostasia é frequente na Bíblia. Tem alguns textos aqui muito interessantes falando sobre isso. O Adorno, ele é participando de alguns eventos, tá certo, do povo desde a criação do mundo. Então vocês podem dar uma lidinha aqui em casa, tá bom? E que Deus abençoe você. Mais uma vez eu digo, amanhã nós teremos vários brindes como sorteio e você é o nosso convidado especial para estar conosco. Tá bom? Amanhã também nós teremos uma lição pequena, tá? A lição de número 8, decisão, entrega e batismo. Mas que Deus abençoe todos vocês. Nós iremos agora fazer uma oração e que Deus os abençoe. Vamos orar. Querido Jesus, obrigado por mais um dia, porque estamos bem, com saúde. Abençoe cada pessoa que está assistindo o programa Caleb, que está buscando saber mais sobre a Bíblia. Capacite ela a entender todos esses assuntos. Nos guarde, em nome de Jesus, amém.